Olá, gente! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o seguinte: o que é interseccionalidade quando a gente vai analisar a inclusão social de grupos em situação de vulnerabilidade? Parece uma palavra difícil, não é mesmo? Mas o que é isso? Eu sou a Flávia, eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos ondulados, eles estão soltos, eu estou usando uma blusa roxa e atrás de mim aparece uma parede branca. Primeiramente, o que são grupos em situação de vulnerabilidade? São grupos de pessoas que possuem aí um histórico de violência e exclusão social. Por exemplo, as pessoas com deficiência que lutam contra o capacitismo, as pessoas negras que lutam contra o racismo, as mulheres que lutam contra o machismo e a violência contra a mulher, dentre outros grupos. Quando a gente fala em interseccionalidade, significa que ao analisar essa violência sofrida por esses grupos e também políticas de inclusão dessas pessoas, a gente tem que verificar se há mais de um fator de vulnerabilidade incidindo sobre subgrupos dentro daquele grupo maior vulnerável. Por exemplo, dentro do grupo de mulheres, as mulheres elas sofrem com a violência contra a mulher, que pode ocorrer de diversas maneiras. Mas as mulheres negras, além da violência contra a mulher, elas também sofrem com o racismo, ou seja, há mais de um fator de vulnerabilidade incidindo sobre o grupo das mulheres negras que estão dentro desse grupo maior de mulheres. Da mesma forma, as mulheres de baixa renda e as mulheres de alta renda. Obviamente que as mulheres de baixa renda, além de enfrentar a questão da violência contra a mulher, elas ainda enfrentam os problemas sociais decorrentes da pobreza. Então, a gente não pode ignorar esses fatores. Da mesma forma, quando a gente vai analisar políticas públicas de inclusão, a gente precisa ter cuidado para que essas políticas elas não sejam favoráveis somente a um segmento dentro daquele segmento maior de pessoas em situação de vulnerabilidade. Dentro desses grupos, sejam das mulheres, pessoas com deficiência, pessoas negras, geralmente o fator social e econômico ele é um marcador muito importante de vulnerabilidade. E as políticas públicas, a gente tem que ter um cuidado para um país de pobreza e miséria social como o nosso, para que as políticas públicas elas não beneficiem somente um segmento dentro daquele grupo maior. Por exemplo, o grupo das pessoas com deficiência. A gente tem que ter cuidado para que as políticas públicas não beneficiem apenas pessoas com deficiência que têm uma condição social, financeira um pouco melhor, que têm acesso a tecnologias assistivas, que podem custear, por exemplo, um plano de saúde, que podem custear medidas de apoio. Então, a gente tem que ter cuidado para que essas políticas públicas também beneficiem pessoas com deficiência que estão numa situação financeira mais complicada e que muitas vezes dependem apenas da saúde pública porque não tem condições de custear um plano de saúde, além de depender do poder público para outros direitos, como por exemplo a educação. Então, isso significa, resumidamente, estar atento aos fatores de interseccionalidade quando a gente vai estudar a violência sofrida pelos grupos vulneráveis e as respectivas políticas de inclusão social. Muito obrigada.